Olá pessoal, estou de volta, sei que estou desaparecida já por algum tempo. Vim-vos falar de um videozinho com vocês, partilhar com a minha experiência a nível da minha gravidez, os cuidados a ter, qual foi a minha reação quando soube que estava grávida e algum processo mais ou menos. O processo a nível do primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Pronto, o que eu tive foi um menino e eu agora estou na fase de estar em casa com ele, a cuidar dele e pronto, e vamos a isso, que eu não quero um vídeo assim muito longo, ok? Então vamos começar por qual foi a reação ao saber da notícia. A minha reação perante a notícia foi boa, mas ao mesmo tempo não foi assim boa, porque não foi planeado, não foi programado, não estava nada, nem naquela hora ou naquele momento, não era para ser, não é? Mas não era também a favor do aborto, não estava a contar em fazer isso, nem queria fazer isso, porque fazia-me imensa confusão e eu não queria ficar também com a minha consciência pesada em relação a isso. Mas depois, com o tempo, foi aceito e continuei para a frente e convenci que, pronto, bola para a frente, porque quem anda à chuva molha-se, costuma-se assim dizer. Pronto. Depois vamos falar da experiência de estar grávida, ok? Primeiro trimestre eu pus por tópicos, eu vou resumir resumidamente para o vídeo não ficar assim tão grande, ok? É assim, o primeiro trimestre, os sintomas que eu fui detectando em mim, não quer dizer que todas as mulheres sintam as mesmas coisas que eu. No primeiro trimestre eu senti o peito maior, dores menstruais, dores de cabeça, engordei 2 quilos e andava muito sensível, pronto. Depois reparei que o período estava um bocadinho atrasado, fiz o teste e deu positivo, o teste normal que se compra nas farmácias, pronto, deu positivo. Mas para ter certeza eu fiz um exame da urina, onde eu paguei 5 euros, que é onde uma pessoa vai fazer análises ao sangue e assim, eu fui lá. Pedi pedi o copinho e pedi para fazer, não é, o exame à urina. Fiz a primeira urina da manhã, entreguei lá e deu positivo. Depois comuniquei ao médico do exame e comecei a ser seguida no posto médico. Pronto. No segundo trimestre eu senti os mamilos a ficar escuros, dores de cabeça continuava, dores de costas e andava mais sensível ainda. Pronto. Quebras de tensão aconteceu pelo menos 2 vezes. 2 vezes eu sei que sim, acho que não foi 3, acho que só foi 2. Engordar não foi nada demais, eu não engordei nada demais, mas simplesmente iria engordando, que era consoante a gravidez, que era o bebê a desenvolver lá dentro, a crescer. No total o que eu engordei foi 10 quilos, pronto, por aquilo que me foi dito, é que estava numa escala boa, que é o que se deve engordar perante uma gravidez. Comecei a sentir a mexer no segundo trimestre e foi quando soube que era um menino, mas só soube que era um menino aos 5 meses, ok? Só aos 5 meses é que eu soube que era um menino. E sentia muita sonolência,
pronto, era tiro e queda. Eu chegava à cama, queria ver a novela, em vez de ver a novela, adormeci. Pronto, não havia novela para ninguém. Pronto. O terceiro trimestre, notei que se mexia muito mais, dores de costas, inchada nas mãos e nos pés e os lábios. Também engordar não foi nada mais, era tudo para o bebê, praticamente comigo foi assim. Azia, mas poucas vezes. Eu praticamente foi nos últimos 2 mesitos, mesmo para ter o menino, que eu senti azia, mas era muito raramente, mas pronto. Tinha sonolência, acordava mais vezes durante a noite, ia muitas vezes à casa de banho, o quadril estava a alargar e muito mais cansaço. Pronto. Isto foi os meus sintomas, foi a minha experiência, foi aquilo que eu senti perante a gravidez. Ou seja, não foi uma gravidez difícil, não achei uma gravidez difícil, não achei nada. Em comparado, se calhar, a muitas mulheres queixam-se de enjoos, queixam-se disto ou queixam-se daquilo, pronto. Eu não achei nada mais, achei que foi uma gravidez, digamos, santa, né? Uma gravidez, uma boa gravidez até, como se não fosse nada de mais, pronto. Claro que sabia que estava ali alguma coisa, não é? Mas achei que foi uma gravidez normal, eu fazia tudo o normal, pronto. Depois vamos passar para os cuidados que eu tive que ter. Os cuidados que eu tive que ter, os cuidados que eu tive, digamos assim, foi na alimentação, porque na alimentação, segundo o que consta na maioria dos médicos, eles dizem ao caso que não se deve comer saladas fora de casa, porque pode estar mal lavado. Sim, comer salada, mas dentro de casa, na nossa própria casa, porque somos nós a lavar. Não comer marisco mal passado, tinha que ser bem cozinhado. Não comer carne mal passada, tinha que ser bem cozinhada ou bem passada. Foi os pontos que me chamaram a atenção para ter cuidado. Pronto. Acho que não foi muito mais. Pronto, acho que não foi. Tive que ter cuidado com os animais, mas eu confesso que tive e não tive, porque eu tenho animais em casa, convivo diariamente com animais, um cão e um gato, e normalmente o cuidado que os médicos dizem é com gatos, que dizem para ter cuidado perante uma gravidez, e eu, graças mesmo, eu tive diariamente a conviver com gato e não sei o quê, e não tive problemas. Claro que eu não mudava a areia, já não era eu que mudava a areia, mas se tivesse que ser eu a mudar a areia, tinha que ter o cuidado de lavar as mãos ou então usar umas luvas para trocar a areia do animal. Pronto. Tive que ter cuidado com cremes, pomadas e medicamentos. É assim, isto dos cremes, depende dos cremes. Se for cremes que tivesse ácido ou coisa do género, o que me foi dito é que, pelo sim, pelo não usar esse tipo de cremes. Agora, se fosse cremes tipo de hidratação, creme gordo ou coisa do género, que eu podia usar, pronto. Agora, pomadas, ter cuidado porque não deixa de ser uma medicação, pronto. E medicamentos, tipo, se tivesse uma dor de cabeça tinha que tentar evitar tomar medicação. A mim, como foi dito, que eu não podia tomar medicação nenhuma na gravidez, por isso eu tive em janeiro uma semana de baixa, porque eu estava com tosse e muita gripe, a qual eu estava quase a aproximar, a chegar perto a ter febre, e o que me foi dito é que eu não podia tomar nada a não ser tomar bebidas quentes, andar em ares ventilados, em sítios ventilados,
E pronto, eu não tomei nada, não tomei Vendoron, não tomei Brufeno, não tomei nada, nadinha. Pronto, foi só chá com mel, ou carioca de limão, ou leite com mel, pronto, foi só assim, pronto. Depois, os cremes de grávida, os cuidados que eu tive nesse ponto foi escolher cremes que ajudassem a prevenir as estrias. Eu estive grávida, não ganhei estrias, não sei se foi pelos cremes ou se foi já porque é genético, e a qual os cremes que eu usei foi este aqui, o creme que eu usei foi este aqui, cheira muito bem, só que chega a um ponto que também se torna um pouco enjoativo, porque cheira a cacau, porque é manteiga de cacau, pronto, e isto diz loção de massagem para estrias com vitamina E, colagênio e elastina e manteiga de karité, pronto. Isto também existe para bebés desta linha, desta marca. Eu usei e ele está mais ou menos por aqui, ok? Ele está mais ou menos por aqui. E sempre que eu usava, era sempre quando saía do banho, aplicava. Mas não vou dizer que usava todos os dias. Eu não usei todos os dias, não colocava todos os dias. Portanto, não sei se foi por um creme ser rico em algum aspecto, que ao mesmo tempo que se calhar não tinha necessidade de usar todos os dias, digo eu, pronto. Mas foi o que eu usei. E também fui usando intercaladamente, ou junto, que eu também o fiz, foi este da Eucerin, que é o óleo natural anti-estrias, que é 100% natural, e óleo de amêndoas de girassol de jojoba. Foi o que eu usei, que é comprado na farmácia, mas eu comprei na Wells, e ele é assim. Eu usei mais o outro porque este era mais caro e eu então preferi ir usando aos pouquinhos. Pronto, ele é assim, um óleozinho, pronto. E ele dá para as estrias e manchas, pronto. Foi só o que eu usei e não tenho estrias, pronto. Depois tive que ter cuidado com a água, porque a água tinha que ser de garrafão. Tive que ter cuidado com gripes, tosses de pessoas que estivessem perto de mim. E depois, lavando sempre as mãos. Foi os cuidados que eu tive que ter, ok? Pronto. A minha experiência foi essa. Foi ao mesmo tempo surpresa, ao mesmo tempo foi aceite, ao mesmo tempo comecei a encarar que era para ir para a frente e comecei a ter cuidados, como é óbvio. E também questionava sempre, perguntava sempre aos médicos o que é que eu devia fazer, o que é que eu não devia de fazer, como é que eu devia de fazer e etc. Pronto, eu acho que o bem essencial é, se uma pessoa tem dúvidas, deve de perguntar e não ficar com elas. E se por acaso algum médico transmitir insegurança para o doente, neste caso que somos nós, a gente deve de ir procurar ou tentar ir por outro campo para poder saber se realmente é assim ou se devemos fazer de outra forma. Pronto. Eu até à data não tenho razão de queixa. Também tive uma experiência que eu fiquei um bocadinho sobressaltada nos últimos meses de gravidez, porque quando eu fiz uma ecografia, foi dado que o menino tinha um quisto no fígado, a qual, quando fiz a ecografia morfológica, não foi detectado isso, mas fiz na terceiro trimestre e foi detectado isso. Pronto, à partida não era nada de grave, mas quem tem ou quem passa por eles é que se sente. Eu andava sempre sobressaltada por causa disso.
Depois eu fui ao hospital e elas realmente tiveram conhecimento do caso e disseram que então que eu devia de ser acompanhada para ver se não tomava proporções maiores no ponto de estar a aumentar. Estava no mesmo tamanho, acho que não era nada de grave, pronto, e que ele podia fazer uma vida normal, pronto, que toda a gente que pode vir a ter um quisto, independentemente de já ser gerado dentro da barriga da mãe ou não. E depois o outro susto foi que uma médica no hospital fez a ecografia, disse que ele estava sentado e colocou nos papéis da ecografia a dizer ao caso que ele estava em posição cefálica. E eu sempre referi isso, eu disse isso ao médico de família e sempre que ia ao hospital eu dizia que a colega foi isso que disse, pronto, e elas iam confirmar e realmente ele estava sentado. Depois a última ecografia, não sei porque que eles me chamaram para fazer a ecografia, uma vez que já estava marcado o dia do parto, e então foi a mesma médica que me tinha feito essa ecografia, o qual disse que ele estava sentado e colocou posição cefálica, que fez a última ecografia e disse, então ele ainda está sentado. Ou seja, ela ainda se lembrava que ele estava na posição sentada, não estava com a cabeça para baixo, que é a posição cefálica. E depois eu peguei e fui certificar nos papéis o que é que ela tinha lá escrito, e realmente desta vez ela não pôs cefálico. Portanto, cheguei a uma conclusão que as pessoas podem se enganar. Pronto, mas correu tudo bem, foi cesariana, teve que ser, porque ele está sentado, e correu tudo bem, tive uma equipa espetacular, digamos que eu brinco muito com esta situação porque eu fui à rica, eu tive um bebê à rica por ser cesariana, pronto, digamos assim, correu tudo bem, e pronto, a experiência está a ser boa, embora com alguns receios, com alguns medos, como toda a gente tem quando tem o primeiro filho, algumas dúvidas, mas pronto, normalmente uma pessoa pergunta com experiência, com pessoas que sabem, que é médicos, e pronto, e a experiência está a ser boa, a experiência é única, e pronto, só um sorriso de um bebê e o olhar deles e não sei mais, já é muito bom, já quer dizer muito bom para um ser humano ou para uma pessoa como nós, porque é um ser inocente, é um ser que não sabe o que é que está a fazer, mas transmite muita calma. Pronto, a experiência está a ser boa, estou a gostar e em breve trago mais novidades, ok? Pronto, espero que tenham gostado, desculpem pela demora do vídeo, mas foi o que eu pude fazer agora, ok? Fiquem bem e portem-se bem e uma joinha. Beijinhos, tchau!